E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Sabe, amados, eu não planejei estar aqui hoje, assim, não estava na minha agenda humana. E muitas vezes, sabe, a gente faz o planejamento. A Bíblia diz que nós devemos sim nos planejar. A Bíblia diz: o homem faz... Amém, amém. A palavra de Deus diz, né, que tem um versículo que diz: o homem faz seus planos, mas o Senhor quem lhe dirige os passos. Mas o homem faz seus planos, tem que fazer os planos. E eu tinha um planejamento de estar na minha cidade hoje, em Petrolina, Pernambuco. Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida. Eu estou em transição, na verdade, da Verbo da Vida Petrolina para Verbo da Vida Aracaju. E eu estava de retorno para Petrolina. Eu estava em Aracaju para Petrolina e bastou uma ligação na quinta-feira à noite e disse: eu preciso de você em Belém. E naquela mesma quinta noite comprei uma passagem. Eu voei na madrugada toda da sexta-feira para chegar aqui em Belém na sexta. E eu falei, eu pensando e conversando com Deus: Pai, de repente sopra um vento e me traz para as bandas de cá. E humanamente eu sem compreender, mas no espírito eu sei, e nós, filhos de Deus, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É nela que a gente confia a mão e a gente deixa lá. E as coisas vão acontecendo, a gente vai pedindo auxílio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está dentro de nós, nós vamos conferindo. E eu sei, irmãos, eu sei que sei. Olha, Deus não dá ponto sem nó. Quem costura, eu não sou de costurar, mas a vovó que costura, minha avó costura. E ela mostra lá, quando ela termina de fazer a coxa de retalho dela, ou de fuxico que ela faz, ela dá um ponto para não ficar solto, porque senão se desfaz. Irmãos, Deus não dá ponto sem nó. Ele escreve certo por linhas certas. Amém? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com a Verbo da Vida Ananindeua. Vocês me acrescentam, e eu espero nessa noite acrescentar a vida de vocês. Obrigado ao pastor Tomás, Fabi e sua família, né, por mais uma vez me receberem aqui, o pastor Jackson e os demais também. Amados, hoje eu quero compartilhar com os amados sobre um tema chamado fé. Imagine, eu estou certo que vocês têm recebido dessa palavra aqui, né? Se eu fosse dar um nome para a pregação de hoje, eu diria fé, um alicerce fundamental para a vida cristã, para a sua vida cristã. Imagino, né, que não somente as pregações que o pastor Tomás e os demais vêm ministrando aqui, os ministros que aqui vêm, os livros que tem na Verbo Livraria, Verbo Shopping, tem livros de fé. Esse é um ministério, o Ministério Verbo da Vida, é um ministério que é conhecido como o Ministério da Fé, da Palavra da Fé, né? Através do nosso irmão Reagan, Kenneth Reagan. E certamente vocês também têm uma experiência de vida que traz fé. Eu posso perguntar e você dizer sua definição aquilo, suas experiências de fé. Mas sabe, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12... Nós vamos espelhar aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim, amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Isso. Por isso, sempre terei cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que você as conheçam e estejam fortalecidos e na presente verdade. No 13, penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês. Amém? A palavra do Senhor diz, né? Isso é o apóstolo Pedro, ele repetindo, que como é necessário, sim, rever essas verdades, né? Ele não se cansa de lembrar novamente das estruturas, dos fundamentos, né? Que ainda que você venha escutando novamente, talvez até hoje você escutou uma pregação no seu carro, em casa, sobre fé. Mas me permita nessa noite a gente pincelar novamente, sabe, novamente essa doutrina básica, faz parte das doutrinas básicas, né? Vocês têm sido ministrados aqui sobre o arrependimento, sobre morrer para o pecado mesmo e viver para Cristo, não é verdade? Então, vamos abrir aqui também a palavra. Eu gostaria que a mídia colocasse aqui no espelho o livro de Romanos 1,17. O livro de Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo. Porque o Evangelho é revelada
no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, a princípio, ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então a palavra de Deus está nos dizendo que o justo, ele viverá pela fé. E aí eu gosto dessa última parte, quando ela diz que viverá, porque isso está falando de um estilo de vida. Sabe, você pode viver muitas vezes com base na matemática, né? Todo mundo aqui está morando numa casa, tem uma luz para pagar, tem um boleto que está chegando, uma internet que está chegando, e você pode viver pela matemática de pagar os boletos. Você faz as contas e você vê se está dando para pagar, quanto que você precisa trabalhar, o quanto que você precisa obter para poder honrar com seus compromissos. E você pode viver pela matemática, de fazer contas e saber como é que vai dar. Talvez você está vivendo por um diagnóstico. Tem diagnóstico, situações que estão sendo afirmadas ao seu respeito, e aquele diagnóstico, com base em quem proferiu, você olha para aquilo e assume aquilo como uma verdade para você. Mas esse é o ser humano normal, é o homem carnal. O filho de Deus, a filha de Deus, aquele que é nascido de novo, ele é chamado para viver, para assumir um estilo de vida que é pela fé. Amém? Diga assim, eu vivo pela fé. Diga mais uma vez, eu vivo pela fé. Amém. Porque você é um filho de Deus. Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é porque você está sendo, ou você já se tornou um filho de Deus, através do arrependimento, você se arrependeu dos pecados que você, da vida pecaminosa, da natureza pecaminosa que você tinha, e você, pela fé, recebeu agora o novo nascimento, e você se tornou filho de Deus. E aquele que se tornou filho de Deus, ele agora é chamado para viver por esse estilo de vida, que é de fé em fé. E essa segunda parte do versículo, amados, isso me ensina, isso me mostra uma gradatividade, uma graduação, um acréscimo. É de fé em fé. Vai acrescentando cada vez mais. Sabe, eu gostaria que você pudesse também abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Diz assim a palavra do Senhor: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Olha, o versículo está mais uma vez falando que a vereda é o caminho do justo. O justo, aquele que foi justificado por Deus, aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que reconheceu o seu estado de dependência de Deus. Esse é o justificado, aquele que Jesus justificou os teus erros na cruz, perante os céus, perante Deus, perante até o diabo. Esse aqui que era pecador, eu justifico através da minha entrega. Jesus entregou a si próprio por você, por mim, por toda a humanidade. E esse justo, como diz aqui, a vereda do justo, está falando de você, meu irmão. Diga assim, está falando de mim. Isso mesmo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, que brilha cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. Sabe, eu não sei quantos de vocês têm o costume de acordar às 5 da manhã, 5, 5 e meia. Aqui no Pará, eu não tenho observado que horas nasce o sol aqui. Lá em Aracaju, 5, 5 e meia, ele está raiando. E assim ele vai se tornando cada vez mais forte. Quando é 7 horas, está fervendo o sol lá. Em Petrolina, então. E o que é que acontece? Assim é nosso caminho. A vereda, o caminho do justo, o nosso estilo de vida é cada vez mais crescente. Deus idealizou isso para mim, idealizou isso para você. Que você não se conformasse com seu nível de fé, com a sua vida simplesmente de ter nascido novamente. Depois de ter nascido novamente, o que é que Deus quer de mim e de você? Crescimento. Né? Como eu falei, o tema fé, um alicerce da vida cristã. Quando eu falo de alicerce, eu estava meditando e pensando, né? Alicerce diz respeito à construção. Como aqui talvez, né? Nós estamos aqui, essa igreja em construção, está cada vez mais crescendo, cada vez mais em obras, ela está cada vez mais nesse processo de crescimento. Então, alicerce diz respeito à construção, diz respeito a fundamento, diz respeito à construção, diz respeito à edificação, a crescimento. Então, da mesma forma, é isso, esse processo que Deus
Esse é um processo que Deus quer para cada um de nós. Que você edifique o seu fundamento, diz respeito ao alicerce, diz respeito... Deus quer a sua construção, aí você começa a misturar cimento, argamassa, areia, brita. Isso quem é construtor entende bem. Quem talvez já entrou no processo de construção, e se você não entrou, basta olhar ao redor. Porque da última vez eu não lembro dessa parede, eu lembro que o palco era aqui. Teve mudanças, foi mexido, alguém mexeu com cimento ou com argamassa, areia, e aquilo ali quando é feito para construir e edificar uma estrutura. Da mesma forma, amados, sabe? Fé é um elemento que tem que estar dentro do ambiente de construção da sua vida. Assim como o cimento está para a construção civil, a fé está para a construção espiritual na sua vida. Amém? Eu queria que você dissesse assim comigo, olha, você está com sua palavra? Pega a Bíblia na sua mão, e talvez se você tiver com seu celular, você pode pegar seu celular, ou mesmo colocar a mão no seu coração. Uma confissão de fé, sabe, que nós fazemos continuamente no ministério, Verbo da Vida, é isso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Sabe, amados, essa declaração, nós fizemos isso aqui de forma verbal, e ela tem que ser uma verdade na nossa vida. Porque a fé, como elemento de construção da sua vida cristã, ela tem que ser... Eu vou usar até outra analogia também, além de elemento como fé, como eu falei, fé, cimento está para a construção civil, como fé está para a construção espiritual, eu vou dizer, assim como o sal está para tempero de uma comida, a fé, ela está para o seu corpo, para a sua vida cristã, assim para você poder temperar, você ter um sabor, para você preservar tudo aquilo que você está fazendo. Uma vida sem fé, uma vida sem sal, sem tempero, a palavra de Deus nos revela que é até pecado. Entenda, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Romanos 14, 23. Diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder... Não, desculpa, agora sim. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém de fé, da fé, é pecado. Sabe, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, se você ler o capítulo 14, ele está dizendo sobre a paciência, o nível de, até mesmo de complacência, de amor que nós devemos andar para o próximo irmão, que muitas vezes não está andando no nível de fé que você está andando. E no final das contas, quando ele lê o capítulo todo, e ele falando sobre aquele que acha que se comer algo é pecado, se frequentar, se fizer algo num dia específico, se é pecado ou não é pecado. No final das contas, ele termina o capítulo dizendo: ok, aquele que tem dúvida se é condenado, se comer ou não, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ele termina dizendo que o que não tem fé, se você não vive uma vida com fé, o que você faz, você não faz com fé, se você não tem o tempero da fé na sua vida, você está vivendo uma vida desconectada do propósito de Deus, de como Deus idealizou que você vivesse. Aquele que se diz cristão, a palavra do Senhor também nos diz, eu anotei aqui, a palavra do Senhor nos diz, em Hebreus 11, 6. Abra por gentileza, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que compensa aqueles que o buscam. Amados, você crê em Deus? Levante sua mão quem crê em Deus aqui. Amém.
Você crê em Deus, meu irmão? Então, se você crê, você tem que viver o estilo de vida que Ele idealizou para você. Aquele que diz que crê em Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele está pronto para presentear e responder àquele que está buscando a Deus. Deus não é um Deus calado. Deus está ouvindo, Deus está respondendo o tempo todo. Nós que temos que abrir uma frequência de fé no nosso coração, trabalhar a nossa fé para absorver, para compreender as respostas, para receber, para pegar aquilo que já está pronto para nós. A boca de Deus, a mão de Deus nunca esteve retraída, mas sempre esteve pronta e estendida para nos abençoar, nos impulsionar, nos alavancar, nos colocar em direção ao propósito que Ele idealizou e escreveu para cada um de nós. Amém? Então, como eu falei, estava lá escrito em Romanos 14, 23, uma vida que as atitudes que ela é vivida sem fé, ela é uma vida de pecado. Aí talvez eu diga assim, você tem fé? Aí logo no início vocês disseram, temos fé, eu tenho fé. Entenda, como é que você exercita a sua fé, amado? Né? Como é que a gente recebe essa fé? Eu lembro que quando eu estudei, há tempos atrás, antes de eu fazer parte do Ministério Verbo da Vida, eu estive em outro ministério muito abençoado, e naquele ministério, eu lembro que, pelo menos naquela época, o meu nível de fé talvez não estava, eu posso dizer, afirmar, que não estava tão conectado como a Bíblia ensina que deve ser. Eu entendi a fé, talvez como eu costumeiramente dizia, se Deus quiser, com fé em Deus vai dar certo. Com fé em Deus, esse forro vai ficar coberto. Sabe, amados, quando eu dizia isso, eu dizia com uma intuição de dizer assim, eu estou confiando que se Deus quiser, se der certo, se o acaso, o alinhamento dos planetas e as constelações der certo, vai acontecer. Talvez, né? Então sempre tinha assim um talvez na minha mente, porque afinal de contas eu não acreditava que aquilo estava na minha boca. Um poder de repente declarar algo e acontecer. Então eu dizia, não, se Deus quiser. Mas aprove ao Senhor, sabe, amados, de revelação chegar na minha vida. Eu louvo a Deus pelo ministério onde nós estamos hoje, por esta casa e pelo Rema. Quem sabe aqui o que é o Rema? Todos sabem? Quem não sabe o que é o Rema aqui, levante sua mão. Amém, alguns. Então o Rema, ele é uma escola bíblica, é um centro de treinamento bíblico que existe lá nos Estados Unidos. É um ministério que existe lá, e esse ministério ele está em vários países do mundo. Essa escola bíblica ela já formou mais de 50 mil alunos pelo mundo, olha só. Mais de 100? Olha, minha estatística é desativada. Mais de 100 mil alunos. O Brasil é um dos países que mais forma alunos no Rema. Sabe, existem muitos ministérios e escolas abençoadas. Eu sei, eu louvo a Deus por eles. Mas sabe, amados, eu louvo a Deus porque aprove ao Senhor estar aqui. Porque nesse ministério, no Rema também, eu pude realmente desarmar, sabe, pequenas crenças limitantes que estavam na minha mente. Eu compreendia que fé era só isso, era dizer que com fé em Deus vai acontecer. Essa gripe que eu tenho fé que com fé em Deus essa gripe vai sair hoje à noite. Eu dizia assim no sentido de ter uma esperança que isso poderia acontecer. Mas fé não é esperança. A palavra de Deus nos ensina que fé é uma certeza. Sabe, e no Rema é um centro bíblico, como eu falei, de treinamento bíblico, onde os alunos estudam 24 matérias durante 2 anos, e durante essas 24 matérias os alunos vão estudar matérias elementares da vida cristã, matérias que são práticas, para você viver uma vida prática cristã. E eu lembro que quando eu cheguei no Rema, eu tão cético, tão batendo de frente, eu dizia assim, mas como? Quer dizer que basta eu falar e vai acontecer? Basta eu dizer? Eu não entendia racionalmente, porque eu estava ainda crendo muito no racional. Eu não entendia que fé, de fato, vamos abrir aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que a palavra nos ensina sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vou olhar aqui em cima. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Olha que interessante. Sabe aquele versículo que nós lemos logo no início, o justo viverá pela fé? Eu vou substituir a palavra fé pela palavra certeza, ou pela palavra confiança, ou convicção. Tem tradução que tem convicção. Quem tem convicção na sua Bíblia aí?
Tem tradução que diz: fé é a convicção, é convicto daquilo que você espera, é a certeza daquilo que você não está vendo. Então, coloca aí, amado, novamente, Romanos 1,17. Vamos ler novamente esse versículo, fazendo um trocadilho de palavras, que talvez isso, eu creio que isso vai poder contribuir com o seu entendimento, assim como contribuiu para mim. Vamos aqui no final. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela certeza. O justo viverá pela convicção. Sabe, amado, esse é o estilo de vida que Deus quer que a gente ande. É o nível de fé, é o estilo de fé da certeza. Quem vive pela fé, vive pela certeza. E quem vive pela certeza de algo, vive sem ansiedade, vive sem medo. Agora aqui, eu quero complementar. Não é certeza em algo, é a certeza em Deus, a certeza naquele que te falou. Em quem você coloca a sua certeza faz toda a diferença. Em quem você coloca a sua fé, em quem você coloca a sua certeza, faz toda a diferença no seu resultado, na sua vida cristã. Entenda, se eu abro aqui um envelope, aqui agora, e eu digo: gente, eu tenho aqui um celular Galaxy S23 Ultra para quem quiser vir buscar agora. Olha, ninguém veio buscar. Já pensou? Eu estava pronto para dar meu celular. Perder a benção. Mas por quê? Vamos lá. Ninguém nunca me viu fazer isso antes. Talvez eu não tinha tanta credibilidade, né, para dizer assim: será que esse irmão está falando sério? Né? Talvez se eu tivesse colocado isso em outras vezes, se eu tivesse visto vídeos meus fazendo isso, você teria pensado: eu já vi esse amado fazer isso, eu já vi esse irmão fazer isso, então é verdade, eu vou lá pegar, é meu. Não é verdade? Então, dependendo de quem está te falando, se você coloca confiança, convicção, certeza naquela pessoa que está te falando, você entende aquilo como uma verdade para a sua vida. Aí eu pergunto para você, amados, pergunte para si mesmo, na verdade: o quanto você tem compreendido as palavras de Deus, o quanto você confia em Deus, como está o seu nível de certeza nas coisas que Deus falou a seu respeito, sabe, nas verdades que Deus falou na Bíblia. Deus disse, está na Bíblia, amados: você é curado, você é próspero, você tem a mente de Cristo na sua vida. Se a palavra de Deus diz que você tem a mente de Cristo na sua vida, não cabe mais na nossa boca dizer palavras como: ah, que burro que eu sou, ah, errei, eu não faço nada que preste, sempre erro. Não, meu irmão, você não sempre erra, não. Você tem a mente de Cristo. Sabe, ah, eu não acerto mais o caminho, eu estou ficando velho e gaga. Tá não, meu irmão, você tem a mente de Cristo. E você está pronto para fazer coisas extraordinárias. Para você curar enfermos, para você ser um operador de milagres através do poder de Deus. Para você andar em prosperidade bíblica. É o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Mas o que é que nós estamos falando? Sabe, eu quero que vocês abram sua Bíblia e seja projetado aqui, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Diz assim: em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amados, a palavra de Deus está nos ensinando um princípio extraordinário do estilo de vida cristã, o estilo de vida da fé. E eu volto a dizer, amados, abra sua mente para compreender. Se você é cristão, se você se diz cristão, você diz que você crê em Deus, então automaticamente você crê que Ele existe, que Ele é galardoador de quem o busca. Você crê que o seu estilo de vida é pela fé, é o estilo de vida da certeza. Se você crê nisso, a gente chega nesse versículo para compreender esse princípio elementar. Que se alguém disser, atente-se aos verbos. É uma ação. Não é se alguém pensar a este monte, não. Aqui não é professor Xavier, não é X-Men. Não é pensar, não é telepatia. Aqui não é telepatia.
Aqui é um princípio bíblico estabelecido para você dizer, para você abrir sua boca. A palavra está nos ensinando um princípio de como é que você vive pela fé. O viver pela fé, de fé em fé, é viver dizendo aquilo que a palavra diz ao seu respeito. É você dizer exatamente conforme você quer que seja, conforme vai contribuir para o seu propósito daquilo que Deus diz para a sua vida. A palavra diz, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amado, quando eu chego nesse e não duvidar no seu coração, eu não sei quanto de vocês já teve a experiência de muitas vezes, eu orar algo e a minha mente está aqui dizendo, como que isso vai acontecer? Mas quando? É o paraense que fala assim, né? Mas quando que isso vai acontecer? Aí a minha fé, ela tem que estar o tempo todo militando, lutando contra a minha mente mesmo, dizendo, aquieta minha alma, como diz o rei Davi, aquieta. Eu sei que a lógica calculadora bate aqui, ó, não faz a conta, não bate. Mas eu continuo proferindo aquilo que a palavra diz. Ainda que minha mente pense, porque o versículo, glória a Deus pelo versículo que ele diz, é se alguém disser, não é se alguém pensar. Você pode até pensar, amado, sabe? Você não tem como muitas vezes frear seu pensamento. Pensar não é pecado. Se vem no seu pensamento um pensamento de dúvida, resolva não falar a dúvida, fale fé, fale certeza, fale aquilo que você está querendo ver na sua vida, ver acontecer diante dos seus olhos, conforme aquilo que Deus falou para você. Entre dúvida e certeza, amado, fica com a certeza. Decida falar fé, falar vida em sua direção. Isso é tão extraordinário e tão importante para a sua vida. Meu Deus, eu tenho certeza que vocês já têm praticado na sua vida, e eu quero conclamar cada um aqui para mim mesmo. Olha, eu estou falando, a minha boca é a mais próxima do meu ouvido, sabe? Para atentar aquelas pequenas palavras, os mínimos detalhes da nossa vida que nós temos proferido com a nossa boca. Porque olha só, quantos aqui tem celular? Eu arrisco dizer que todo mundo. Quem tem celular? Levanta teu celular e mostra para mim. Eu não vou pedir seu celular não, viu? Não vou dar o meu mais não. Isso, olha, tô vendo todo mundo. Gente, isso aqui está ouvindo tudo que nós estamos falando. Tem um negócio aqui dentro. Pode baixar seu celular. Tem um negócio aqui dentro, na internet, e está ligado no microfone disso aqui, que se chama algoritmo, né? Está na internet. E quantas vezes eu estou perto do meu celular falando, e o Google resolve de repente responder. Sabe? E aí eu estou falando aqui sobre você, sobre fé, estou falando sobre... Vamos falar sobre forro, sobre ar-condicionado de 60 mil BTUs chegando. Vai ser da marca Midea, vai ser da marca Samsung, daquele cheio de furinho que distribui para todo canto. Imagina, estamos falando sobre Samsung, sobre ar-condicionado 60 mil BTUs. Amados, já vai começar a aparecer. Quando você começar na sua rede social a passar o dedinho, ou você verificar, curtir um like de alguém, vai aparecer um patrocinado. Ar-condicionado 60 mil BTUs para você ofertar. Vai começar a aparecer. Porque até o celular está ouvindo o que você está falando e reproduzindo a sua voz. O universo não está diferente não, meu irmão. O universo está de olho e de ouvidos abertos para te reproduzir e te mostrar aquilo que você está falando. Vou contar um testemunho para vocês. Em casa tem um Google daquelas que fica parada na cozinha. Aí o mês passado, eu na cozinha lavando pratos, e a Google, ela ficou louca, gente. Ela começou a tocar uma música secular, de um tal de tiro, que tiro foi esse? E na hora, eu dei um grito com ela, sabe? Eu falei, ok, Google, olha, ele vai falar, ok, Google, para de tocar essa música mundana. E ela não parava, porque ela estava alta, ela não estava me escutando. Aí eu dei outro grito, ok, Google, vai se converter. E ela pegou, e o meu celular que respondeu. Pronto, parei aqui que ele já ia responder de novo. E ele começou a dizer para mim, você não pode falar dessa forma. Dizer vá se converter, você tem que respeitar a religião do outro. Dizer vá se converter pode ser ofensivo. Porque
Não sei se você sabe que houve uma atualização, tem um tal de Gemini, agora que fica respondendo. E ele começou a me dar uma resposta tão prolixa, que eu não deveria falar daquela forma. Olha que eu falei com a Google, da minha mãe, e quem respondeu foi o meu, dizendo que eu não poderia falar dessa forma, porque parecia ofensivo, eu dizer, vá se converter. Eu tinha que respeitar o sistema de crença das pessoas, isso poderia parecer ofensivo. E eu olhei assim, meu Jesus, isso pode? Eu parei ele assim, e eu ainda perguntei, por que você acha que foi ofensivo? E ele respondeu, para mim foi respondendo. Amado, os algoritmos estão te ouvindo, o universo está te ouvindo, pronto para reproduzir para você aquilo que você está confessando com a sua boca. O que você está falando? Você está falando certezas da parte de Deus para a sua vida? Ou você está falando as suas próprias convicções de certeza? Aquilo que você acha que é certo, você tem a sua própria vida, eu sei. Você trabalhou, você estudou, talvez diplomas. Quantos diplomas talvez vocês tenham? Ah, tem gente que tem 2, 3 diplomas. Ah, não, eu tenho uma vida de trabalho, eu tenho uma experiência, eu tenho a prática no meu trabalho. Eu trabalhei muito, eu sei fazer. Talvez que nem Pedro, achando que sabia fazer, pescar tão bem. Eu já sei fazer isso aqui tão bem, já sei navegar nos oceanos. Né? E de repente bastou Jesus dizer de uma outra forma. E ele deixou de lado aquele que ele achava que sabia tanto para fazer do jeito de Jesus. Sabe, que a gente faça da mesma forma. As suas certezas, elas podem estar te levando para um caminho de morte. E que a gente deve realmente calibrar a nossa boca para falar fé, conforme a palavra de Deus nos diz. Vamos abrir aqui carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Este é o espírito da fé. Esse é o estilo de vida que Deus nos chama para viver. É crendo com o coração, confessando com a boca. Crendo com o coração, confessando com a boca. Aquilo que a palavra diz. Olha, eu estou sendo redundante. Eu estou enfatizando isso, porque o grau de importância, porque na língua, como está escrito lá em Tiago, capítulo 3, na língua está o poder da morte e da vida. O que é que você está escolhendo falar, amados? Morte ou vida? Sabe, no seu dia a dia, lamentando, lamuriando, talvez, as situações no mundo secular, onde estamos muitas vezes vivendo, está dando aparente errado, e você muitas vezes, ou eu, somos tentados continuamente a concordar com aquilo que estamos vendo ou ouvindo. E como é importante ter seu coração, seu espírito desperto, sabe, e esperto, para perceber as armadilhas do diabo. O diabo vai lançando pequenas situações contra nós, muitas vezes, para fazer com que sua boca concorde com aquele diagnóstico que ele está te mostrando. Sabe, essa semana eu tive uma infeliz experiência de, no apartamento, eu fechar um blindex. E na hora que eu fechei o blindex, ele explodiu em cima de mim. E ele cortou aqui meu pé. E quando eu estava fazendo um curativo no meu pé, aí teve uma abençoada que ela me emprestou a boca dela pro diabo, para dizer, isso aí vai ficar uma cicatriz, vai ter que levar ponto, vai demorar muito para cicatrizar. E eu olhei bem assim, aí eu não queria, como diz lá em Romanos 14, eu tinha que ter paciência com o nível de fé que ela estava andando. E eu não rebati para ela, mas no meu coração e aqui na minha boca eu falei bem baixinho, em nome de Jesus não vai não, isso aqui vai cicatrizar e vai cicatrizar rápido. Aceleração de cicatrização no meu dedo. Amados, isso aqui foi quarta-feira agora. Tá um corte, uma banda assim no meu dedão, tá enfaixadozinho aqui, mas eu só botei aqui porque minha cunhada me pelejou para eu botar esse negócio, porque hoje eu botei um sapato aqui. Mas tá curado. Ó, eu tô andando e pulando, e se me chamar para uma carreira, eu vou. Sabe? Eu coloquei Copaíba, é o negócio do Pará, o negócio abençoado da tal do Copaíba. Aí isso aí não presta não, me disseram que não presta. Eu falei, presta. Cada um vai andar no seu nível de fé, amém, amado? Se você tiver fé para não colocar nada, amém. Como disse Paulo,
Não coloque nada. Seu nível, assim como você crê, assim você é. Eu recebi uma copaíba de presente e falei, vai ser uma copaíbazinha no meu pé. Não, passe Rifocina, metiolate, tem que tomar um ponto. Eu falei, tem não. Copaíba no meu dedão aqui, ó. Pá. E curou, amados. O negócio está fechado. Sabe? Eu não aceitei aquelas palavras de que ia demorar, de que vai levar tempo. E bastava eu dizer com a minha boca, eita, é mesmo, né? É mesmo, vai demorar. Vixe, meu Deus, crê em Deus, Pai. Pronto, estava feito. Eu peguei junto, sem querer querendo. Se eu não estiver vigilante, eu pego junto com a palavra do inimigo lançada contra mim. Olha, contra o meu dedão. Isso é o mínimo. Ele está lançando direto, querendo me desviar dos caminhos do Senhor, querendo fazer com que eu fale falta de fé, que eu fale contra a fé, contra a certeza que Deus me chamou para viver. Amém? Mas você e eu somos chamados para viver o estilo de vida da certeza. Isso é básico, amados. Aquele que é cristão, aquele que acredita em Deus, precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisa crer que o estilo de vida que nós somos chamados é o estilo da fé. Nós não somos chamados para viver com ansiedade. Nós não fomos chamados para viver com medo. Pelo contrário, a fé lança fora todo medo. O estilo de vida da fé lança fora toda ansiedade. E aqui vai ser comum, muito comum, a mente ficar pensando em dúvidas, como será. Mas, amado, como disse a palavra do Senhor, não permita que saia da sua boca a dúvida. Coloque, como a palavra diz, freio na sua boca. Talvez como a gente coloca no cavalo, para que chama bride, né? Freio, para poder conduzir aonde ele quer. Você domina sobre a sua boca. Você tem que dominar. Como diz lá em Tiago, vamos abrir aqui Tiago, capítulo 3, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Amém. Glória a Deus. Dominar a língua. Eu vou ler aqui numa versão só. Pode colocar no projetor, que a minha está na linguagem de hoje. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pode ir passando. Pois todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também com maior rigor. Dominar também todo o corpo. Próximo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Próximo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque que é incendiado por uma simples fagulha. Sabe, amados, a palavra do Senhor nos adverte. O poder da língua, o poder de uma confissão. Aquele que é chamado para viver o estilo da vida cristã é um estilo de vida onde você vive atento às suas palavras. Porque aquilo que você confessa, aquilo que você profere com a sua boca, ela tem o poder de criar, co-criar junto com Deus ou criar junto com o diabo. Forte, né? E é difícil compreender isso, talvez para alguns, mas eu sei que aqueles que têm a mente de Cristo, como vocês têm, vocês estão recebendo essa verdade, entendendo a importância de regular a sua boca, de calibrar a si próprio, ter atenção. Sabe? E quando muitas vezes o cônjuge, às vezes é o próprio cônjuge, às vezes é alguém que está próximo de você, às vezes é seu irmão, um familiar, um amigo que está falando falta de fé, e a gente tem que andar com amor para compreender, sabe, o nível de fé que o outro está, mas com muito cuidado de não concordar. Eu tenho um padrão de comportamento, sabe, amados, que quando muitas vezes na minha advocacia eu estou falando com o cliente e ele está me contando a história. Olha, porque aconteceu isso de ruim, isso de ruim. Aí, antigamente, eu falava assim, sim, sim, sim.
Aí, ou seja, eu comecei a perceber que eu estava concordando. Sabe? A pessoa está conversando comigo e eu estou dizendo sim. Sim, eu sei. Verdade. Aí eu pensei, peraí. Depois que a palavra da fé, que eu compreendi, que o meu estilo de vida é falar fé, eu parei de responder dessa forma. Às vezes eu posso até responder, eu compreendo você, eu entendo você, faz sentido o que você está falando, para o que você está vivendo, mas para mim é outra história. Então, entenda, amados, cuidado com os sims que você está dando, as pequenas concessões que você está dando para até a comunicação que você está tendo com as pessoas que estão ao seu redor. Você pode estar validando um comportamento, uma profissão, né? uma palavra professada, quero dizer. Você pode estar validando um acesso do inimigo de atrapalhar a sua vida. Mas agora repita comigo: eu escolho falar a fé. Eu escolho falar a palavra ao meu respeito. Eu escolho concordar com Deus. Aleluia. Sabe, tem um ditado que diz, um ditado e é um versículo: quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, amados, decida não atrapalhar Deus. Decida não atrapalhar Deus. Deus está o tempo todo. Se você se priorizar a falar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, você estará justamente falando conforme Deus gostaria que você falasse. Isso é básico. Isso é doutrina básica daquele que se diz cristão ou quer caminhar com Cristo. Amém? Então, eu não sei aqui de vocês, quem ainda que não é evangélico? Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Todos são evangélicos, amém? Ou alguém aqui não é evangélico ainda? Entenda, a palavra de Deus não é do evangélico. Ela não é do católico. Ela não é do espírita. A palavra de Deus é dele. Amém? Quando eu pergunto se tem algum evangélico ou se alguém que não é evangélico ainda, é para justamente falar para você a necessidade, a importância do que a gente acabou de ler, sobre crer com o coração e confessar com a boca. Alguém aqui, todos aqui já fizeram essa confissão de aceitar Jesus como seu único Salvador? Amém. Amém. Sabe, que a gente mantenha isso na nossa vida, isso no nosso coração. Eu deixo essa palavra para essa amada igreja, para que vocês continuem falando aquilo que vocês querem ver. Eu decido falar neste momento aqui. Eu creio num forro totalmente completo. Eu creio em ar-condicionados de 60 mil BTUs. Eu creio em Samsung, em LG, novo, marca boa, GRI. Eu creio no melhor de excelência. Amém por doações. Amém se vier uma doação usada. Mas eu creio é por um novo da loja, tirado da caixa, colocados aqui. Eu creio por energia solar sendo doada para este lugar. Sabe, alguém que tem energia solar doando créditos e vai abater na conta dessa igreja, colocando placas de energia solar. Eu creio falar aquilo que eu estou vendo. Sabe, amados, eu sei que eu estou falando, cooperando com Deus. Porque se a vontade de Deus é fazer com que isso aqui avance, com que vocês cresçam, fazer com que a palavra da fé, o estilo de vida da fé, afete Ananindeua, afete Belém, afete a região do Pará toda. Então, meu amigo, pode abrir sua boca e metralhar palavras de bênção. Experimente abrir sua boca e realmente desferir, assim, olha, palavras extraordinárias de ar-condicionados, de carpete, sabe, um aquário aqui para bateria. Eu profiro, sabe, instrumentos cada vez melhores, câmeras, sistema de internet, de transmissão. Eu declaro sobre esta igreja, porque aqui é uma igreja que anda de fé em fé. É como a vereda do justo, que vai crescendo cada vez mais como a luz da aurora. Começa de manhã e vai se tornando meio-dia até se tornar dia perfeito. Assim será cada vez mais na vida de cada um de vocês.
Deus está aumentando, amado, não somente a estrutura. Eu falei isso aqui, a estrutura física dessa igreja. Deus está esticando a estrutura interna de cada um de vocês. Porque antes de levar isso aqui, esse prédio, para uma estrutura maior, ou tirar vocês daqui para uma estrutura ainda maior, Deus vai alargar uma tenda dentro do seu espírito, para não caber mais disso aqui. Vai crescer dentro de você uma insatisfação em ver tantas almas precisando. E nós aqui, meu Deus, vamos atrás. Vamos lá, somos pescadores de homens e de mulheres, de crianças. As pessoas estão precisando da palavra de Deus. E nós vamos lá tomar posse, fazer uma reintegração de posse daquilo que o inimigo tem destruído vidas e famílias. Nós vamos lá tomar posse. Amém? Então, já que todos estão salvos, eu gostaria de orar por alguém. Você que está enfermo, tem alguém que tem algum quadro de enfermidade? Amados, ainda que você tenha recebido já uma oração sobre fé, uma oração sobre cura, quero dizer, eu já estive aqui, já orei por cura, mas eu vou orar novamente, sabe? Eu quero liberar sobre sua vida. Ah, amado, é só um dedo cortado, ou uma dor, de repente um zumbido no ouvido, sei lá, uma vista embaçada, algo na vesícula, pedras no rim. Gente, às vezes não é você, pode ser alguém na sua casa. Olha, ninguém tem mais fé do que todo mundo junto. Nós estamos aqui nesse ambiente pronto para liberar uma palavra de cura, porque nós temos certeza que aquele que disse que somos curados e sarados, assim somos. Então, tem alguém enfermo que gostaria de receber oração agora por cura, imposição de mãos? Amém? Você poderia vir aqui, amados? Amém? Glória a Deus. Aqui em fila mesmo. Olha, na Bíblia está repleto de exemplos, de histórias verídicas, daquele que simplesmente tocou aquela que tocou nas orlas das vestes de Jesus, aquele que Jesus talvez, aquele que teve um que gritou, filho de Davi, tem de compaixão de mim, gritou, Jesus voltou, opa, traz esse daqui, foi lá e curou a cegueira, curou a surdez de outro, curou um paralítico. Sabe, para Jesus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Neste momento, eu gostaria, ministério de louvor, só tocar aquele trecho. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Eu simplesmente creio. Amado, essa cura ela pode acontecer instantânea. Na palavra tem cura que foi assim, ó, instantânea. Na hora, a palavra, a mulher do fluxo de sangue diz assim, e na mesma hora ela ficou sã. E já teve outros que foi uma cura progressiva. Uma coisa eu sei, pegue hoje pela certeza, pela fé, você vai pegar pela certeza essa convicção de que cura pertence a você. Você é curado. Está no verbo ser. Eu sou, repita comigo vocês aqui, eu sou curado. Isso, você pega mesmo. Não, a dúvida pode até vir. Será? Como é que vai ser? Mas decida falar. Eu sou curado. Eu tomo posse da minha fé. Amém? Vamos cantar e eu vou orar. Deus está fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado. Deus está fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado. Deus está fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível, o que
fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, Pai. Aleluia. Onde nós aqui, Pai, como igreja, nós falamos aqui, Pai, sobre o tema de fé. Fé como alicerce para a vida cristã. Pai, nós calibramos o nosso coração nesta noite com a Tua palavra para dizer, Pai, nós vivemos é pela fé. Nós vivemos pela fé, como diz a Tua palavra. De fé em fé, nós vamos crescer cada vez mais, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e praticando ela, ouvindo e praticando, falando fé, falando a certeza daquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, Pai. Os sinais acompanham os que creem. Eu creio com essa igreja, que essa igreja vai desfrutar de níveis cada vez maiores. Cada vez maiores. As portas, as paredes estão sendo alargadas, Pastor Tomás, Pastor Jackson, todos os demais. As portas estão sendo alargadas. Provisão está chegando sobre a sua vida, minha irmã. Provisão, olha, é provisão internacional. O dinheiro vem de longe também. O dinheiro vem de longe, amado. Abra sua mão que eu vou liberar uma palavra para você agora. O dinheiro vem principalmente de vocês. Deus vai acelerar a sua produtividade, a sua mão. Deus vai levantar ricos para o reino. Para o reino. Ricos para o reino. Eu estou falando de você, meu irmão. Pega ela assim. É para você. A sua semente vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque mais do que usar o estrangeiro, Deus quer usar milagres desta igreja na sua vida. Vão ser os seus milagres que vão alimentar a fé de um do outro. Em nome de Jesus, eu declaro, minha irmã, sobre a sua vida, uma colheita internacional vem na sua direção. Porque você é reconhecida no reino dos céus. A sua fama vai longe. Sabe por quê? Um coração achado em lugar de fidelidade. Um coração, no lugar certo. Um lugar chamado fidelidade. Ele é soprado, Ele é soprado. Deus sopra seu nome. Deus sopra seu nome. Deus sopra seu nome. Agora mesmo. Ele está soprando seu nome. Ele está soprando a sua família. Os seus filhos, Tomás, eles estão sendo soprados. Eu sonhei com isso. Eu falei para vocês. Eu sonhei uma ladeira e eu via. Qual é seu nome? Luiz, né? Lucas. Era você no meu sonho. E eu via. E eu falava, meu Deus, mas tá vindo algo grande, tá vindo algo grande, tá vindo algo grande para vocês. Era uma ladeira e eu via, mas ele estava numa plataforma, ele estava inclinado. Eu falava, gente, é subindo. E eu via, era como se fosse um avião. E ele ia, e eu sabia. Era um sonho muito desconecto, mas essa parte do sonho, eu tive que ligar e dizer assim, olha, eu sonhei com vocês. Eu vi ele e a menina que ficava no projeto do nome dela, Emily. Tinha horas que era ele, tinha horas que era ela. E eu falava assim, quem foi que eu vi nesse sonho? Meu Deus, pra eu não perder o sonho, eu tive que ligar logo para dizer, eu creio
creio, soprando o nome de vocês, para tornar vocês conhecidos. Vocês não precisam se autopromover. É Deus que está promovendo já. Deus está soprando. Soprando. Receba essa palavra, amados, em nome de Jesus.